Olá, meus irmãos. Novamente é um prazer estar com vocês para estudarmos mais um pouco do que a doutrina espírita nos diz das coisas do nosso dia a dia, das coisas que nós vivenciamos no dia a dia. Que essa doutrina ela é muito especial nesse sentido, porque ela é um aprendizado para o nosso dia a dia, para nossas ações, para todas as coisas que a gente vive e convive nos nossos dias. Hoje nós vamos tratar de um dos assuntos do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Amai os vossos inimigos. E aqui tem diversos ensinamentos, como possamos ver agora. Retribuir o mal com o bem, os inimigos desencarnados, que não são só os encarnados que possam ser nossos inimigos. Se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra, que é nosso assunto principal. E também, como em diversos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, temos uma segunda parte, que são as instruções dos espíritos. Aqui trata sobre a vingança, o ódio e o duelo, que são ensinamentos que Kardec recebeu através dos espíritos. E para nós iniciarmos hoje o nosso trabalho, eu gostaria de reportar a um capítulo anterior, que é o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Amar o próximo como a si mesmo. E aqui tem uma parte que é muito legal, que é o mandamento maior. E assim nos diz Mateus, no capítulo 22, versículos 34 e 40. Ele nos diz o seguinte: os fariseus, tendo sabido que Jesus tapava a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Aqui Jesus nos lembra o seguinte, que é importante nós amarmos a Deus, mas é muito importante também nós amarmos e compreendermos os nossos irmãos. Isto que nós fomos todos concebidos pelo mesmo Deus, portanto, somos todos irmãos. Ele segue dizendo o seguinte: fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, pois é nisso que consistem a lei e os profetas. Isso nós vamos encontrar em Mateus, capítulo 7, versículo 12. Então, e em Lucas nós vamos achar: tratai todos os homens como querereis que eles vos tratassem. Então, meus irmãos, aqui nós vemos essa igualdade entre a justiça divina e a justiça que nos cerca. A forma de nós tratarmos e sermos tratados pelos nossos irmãos, pelos nossos semelhantes. Isso é muito importante e muito bonito quando Jesus nos lembra disso. Porque, na verdade, Jesus sempre está nos lembrando das coisas que acontecem, das coisas que fazemos, das coisas que recebemos e das coisas que nós damos aos outros. E isso é em todos os sentidos, tanto no sentido material quanto no sentido sentimental ou comportamental das pessoas, visto que nós vivemos num contexto social onde nós interagimos não só com nossos parentes próximos, nossos parentes de sangue, mas também com todos os nossos irmãos. Assim, quando a gente vai num comércio, a gente está no transporte público, a gente está num espaço público e assim por diante. Então, meus irmãos, vamos agora
ao capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Amai os vossos inimigos. Porque é muito fácil para nós amarmos as pessoas que nós queremos bem, as pessoas que nós queremos bem, as pessoas que nós nos afeiçoamos, as pessoas que nós convivemos com um prazer muito grande, um prazer muito bom. Mas, meus irmãos, e aquelas pessoas que são nossos desafetos? Ou as pessoas que nós nem sequer conhecemos, ou as pessoas que nós esbarramos eventualmente nas ruas, ou até aquelas pessoas que nós não gostamos, ou que não gostam de nós. Como é que são essas relações? Como é que se deve tratar isso? Como é que se deve agir nessas circunstâncias? E tudo isso o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, assim como nos traz o Livro dos Espíritos, assim como nos traz todas as obras de Allan Kardec, todo o ensinamento que os Espíritos que vieram posteriormente nos dar instruções, nos trouxeram, e assim como tanto na França como em todos os países do mundo, e especialmente no nosso país, nós temos espíritos importantíssimos como André Luiz, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, ainda entre nós Divaldo Pereira Franco, tantos e tantos espíritos muito importantes para a nossa formação, muito importantes para o nosso conhecimento e a nossa forma de agir. Então, meus irmãos, nós temos aqui no capítulo 12, no item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, o seguinte: aprendeste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Olho por olho e dente por dente. Ou seja, houve, numa boa época da humanidade, essa máxima, olho por olho, dente por dente. Ou seja, tudo aquilo que tu me fizeres, eu vou fazer para ti. Então, era um período em que havia muito as vinganças, havia os duelos, haviam as mortes, a humanidade era muito violenta. Hoje continuamos ainda com uma violência, mas hoje ainda com uma população muito maior, ainda nós temos, ou já temos, um pouco mais de discernimento sobre isso. Então, vamos lá. Aprendeste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. E continua Jesus, que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. E que, se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E que, se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Mateus capítulo 5, versículos 38 a 42. Os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar de ponto de honra, ou no nosso caso aqui no Sul, de questão de honra, como muitas vezes nós falamos, eles produzem essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, uma ofensa com outra, o que é tido como justiça por aquele cujo senso moral não se acha acima do nível das paixões terrenas. Por isso é que a lei mosaica prescrevia olho por olho, dente por dente. Era de harmonia com a época em que Moisés vivia. Porque nós temos que nos recordar, Moisés viveu numa época muito difícil, onde ele teve que reunir todas as tribos de Israel, colocar para elas um Deus único, mostrar regras de comportamento,
regra de convívio, e por isso lhe foi dado, ou foram dados todas aquelas pessoas os 10 mandamentos, e depois uma legislação enorme de comportamento que Moisés teve, que naqueles 40 anos de deserto, ele teve que ir colocando para aquelas pessoas para que elas aprendessem a conviver com harmonia e com respeito aos seus irmãos, todas aquelas pessoas que conviviam com eles ali nos desertos. Meus amigos, daí veio Cristo. Cristo, ele vem num segundo momento. Em primeiro momento era necessário tudo aquilo que Moisés fez, inclusive de um Deus punitivo, de um Deus rígido, de um Pai severo e punidor. Veio Jesus no segundo momento, há 2000 anos atrás, com novos ensinamentos, ou seja, relembrando todos aqueles primeiros ensinamentos, mas dizendo o seguinte: Deus é bom, Deus é Pai, Ele nos conforta, Ele nos trata como filhos, Ele quer o nosso bem. Então, para desmistificar aquelas máximas do Deus punitivo, do Deus vingativo. Então, veio o Cristo e disse: retribui o mal com o bem. E disse ainda: não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. Jesus modifica esse pensamento, essa máxima, do olho por olho, dente por dente, para: se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. É num sentido de saber distinguir o bem do mal, saber distinguir as ofensas, como retribuir uma ofensa, como retribuir uma ação ruim pela uma ação boa, e assim por diante. Mas, meus irmãos, e nós, seres humanos orgulhosos, cheios de si, cheios de conhecimento, nós vamos admitir uma coisa dessa? Darmos a nossa face para que batam também depois de haverem batido na outra face? A que ponto o nosso orgulho, a que ponto o nosso desejo de vingança, o nosso desejo de fazer com que se puna os outros pelaquilo que nos façam, até que ponto nós podemos parar e pensar um pouco a respeito disso? Então, Kardec nos diz: ao orgulhoso este ensino parecerá uma covardia, porquanto ele não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em tomar uma vingança. E não compreende, porque sua visão não pode ultrapassar o presente. Então, o que acontece? Há aí um enunciado que nos leva ao seguinte raciocínio. Aquela máxima não pretendeu Jesus negar que nós possamos agir em nossa defesa, que possamos nos defender, mas condena a vingança, dizendo que apresentemos a outra face àquele que nos haja batido numa, e disse sob outra forma, que não se deve pagar o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo o que seja de molde a lhe abater o orgulho, que maior glória lhe advém de ser ofendido do que de ofender, de suportar pacientemente uma injustiça do que praticar alguma, que mais vale ser enganado do que ser enganador, arruinado do que arruinar os outros. Meus irmãos, que ensinamento importante, que raciocínio importante nós podemos ter de todos esses ensinamentos que nós encontramos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque
todas as vezes que eu falei, Senhor, não consigo mais. E em todas as vezes ele me respondeu, eu sei, por isso vim te ajudar. Olha que bonito isso. A gente sabemos que nós não estamos sozinhos nas dificuldades, nos sofrimentos, nas doenças, em todas as coisas ruins que podem nos acontecer. Nós estamos sempre assistidos pela espiritualidade, que são os agentes de Cristo e, por consequência, agentes de Deus. Nós nunca estamos sozinhos. Quando nós pensamos que estamos sozinhos, nós realmente não estamos. Sempre nós podemos, através das nossas preces, dos nossos bons pensamentos, buscar a ajuda divina, buscar a ajuda da espiritualidade para irmos resolvendo os nossos problemas. Então, não nos desesperemos. Não façamos coisas que depois vamos nos arrepender nessa ou nas outras vidas. Que sejamos pessoas que possam buscar o auxílio, a esperança, através da fé, através das nossas preces a Cristo e a todos os seus agentes nesse planeta. Meus irmãos, nada é em vão. Tudo vem para nos ensinar. E sempre e ainda é tempo de aprender. Porque no nosso dia a dia nós aprendemos, no nosso dia a dia nós vamos continuar aprendendo. No nosso dia a dia nós vamos melhorando a nossa vida, a nossa existência. E todas as vezes que nós possamos, nós vamos ter a espiritualidade a nosso dispor para buscarmos o enfrentamento, para buscarmos as explicações, para buscarmos o conforto de todas as coisas. Mas também lembremos que a gente deve agradecer. Muitas vezes podemos fazer esse contato através das nossas preces com as divindades, com nosso Cristo, com a espiritualidade superior, para também agradecermos as coisas boas que nos acontecem. Porque, meus irmãos, Kardec já nos dizia, aquele que se esforça seriamente por melhorar, assegura para si a felicidade já nesta vida. Então, meus irmãos, nós temos sempre esta oportunidade. Façamos uso dela. Isso é muito importante para nós, para nossas existências, para as pessoas que nos cercam. Porque, meus irmãos, tudo na vida nos leva a buscar a felicidade. E a felicidade, ela está à nossa disposição já nessa vida. A gente pode alcançar a nossa felicidade nessa vida. Nós não precisamos, muitas vezes, querer buscar nas outras vidas, ou assim, na próxima encarnação eu vou ser feliz. Não, a gente já pode buscar a nossa felicidade. E para isso eu trago para encerrar um texto que eu acho muito bom. Diversas vezes eu uso nas exposições doutrinárias, lá da Casa de Ismael e fora dela, que é um texto que tem por título Seja Feliz. Desculpe. Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar um autor da própria história. É atravessar desertos fora de si, capaz de encontrar um oásis no recôndito da sua alma. É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. É ser feliz e não ter medo dos próprios sentimentos. É saber falar de si mesmo. É ter coragem para ouvir um não. É ter segurança para receber uma crítica, mesmo que injusta. É beijar os filhos, curtir os pais. É ter momentos poéticos com os amigos, mesmo que eles nos magoem. Ser feliz é deixar viver a criança livre, alegre e simples que mora dentro de nós. É ter maturidade para falar, eu errei. É ter ousadia para dizer, me perdoe. É ter sensibilidade para expressar, eu preciso de você. É ter capacidade de dizer, eu te amo. Desejo que a vida se torne um canteiro de oportunidades para você ser feliz. Que nas primaveras você seja amante da alegria. Que nos invernos seja um amigo da sabedoria. E quando você errar o caminho, recomece tudo de novo.
pois assim você será cada vez mais apaixonado pela vida e descobrirá que ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas usar as lágrimas para irrigar a tolerância, usar as pedras para refinar a paciência, usar as falhas para esculpir a serenidade, usar a dor para lapidar o prazer, usar os obstáculos para abrir as janelas da inteligência. Jamais desista de si mesmo. Jamais desista das pessoas que você ama. Jamais desista de ser feliz, pois a vida é um espetáculo imperdível. Você é um ser humano especial. Que com esse texto nós possamos refletir sobre tudo isso que conversamos nesse dia em que temos a oportunidade de refletirmos sobre a doutrina espírita, sobre os ensinamentos dos espíritos que estão aí para nos dizer: seja feliz. Muito obrigado pela atenção de vocês e até uma nova oportunidade. Que assim seja.